Mas você queria ser eu. E começa a rir da cara dele. Amém? Sabe por quê, amados? Porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, para que a gente reinasse aqui na terra. Deus tem um tempo glorioso para nós aqui na terra, amados. Eu desejo tudo que Deus tem para mim na glória, no céu. Eu sei que vai ser maravilhoso. Eu desejo todos os dias a vinda dele. Mas, amado, enquanto eu estou aqui, eu vou comer o melhor da terra. E eu vou destruir as armas do diabo. Tudo que ele tentar fazer contra mim não vai prosperar. E é essa convicção que você precisa ter. Você precisa saber que o que Jesus conquistou para você foi maravilhoso na glória. Mas vai começar aqui. Já começou. Quando você mudou de reino, sua realidade mudou. Quando você mudou de reino, seu destino mudou. Deus tem algo melhor para você. E como é que você vai descobrir isso? Quando você tiver um relacionamento íntimo com Deus e você aprender a ouvir a voz dele. Amém? Então o primeiro passo, conhecer bem a palavra de Deus e agir de acordo com ela. E nós lemos Josué 1:8. Outra coisa que nós precisamos saber é que nós precisamos ir a Deus de acordo com o que está escrito na palavra. Amém? Por quê? Porque isso vai trazer convicções para nós. Se você está precisando de algo específico na palavra de Deus, procure textos que falam do que você precisa. Por exemplo, se você está passando por um problema de enfermidade, comece a buscar textos que vão fortalecer a sua fé neste sentido. Você entende? Você lê lá Isaías 53, verso 4, que ele mesmo levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Você tem que procurar na palavra coisas que vão fortalecer a tua fé naquele sentido. Quantos estavam aqui na aula de ontem? Na aula de ontem foi falado sobre fé. E a fé vem pelo ouvir. Então, quando você está com uma fraqueza no área que você precisa da intervenção divina, você precisa fortalecer a sua fé. Amados, e essa fé que eu falo é a fé genuína, é a fé de acreditar, é a fé de saber que Deus pode fazer. Porque uma fé de acreditar, existe uma diferença de acreditar com a mente e de acreditar com o coração, você sabia? Tem um monte de gente que você pergunta na rua, Deus é bom? Não, Deus é lindo. Você acredita que Deus pode curar? Acredito. Então eu vou orar por você agora. Não, por mim ele não quer fazer não. Isso não é fé, amados. Porque a fé, quando acredita, é para mim agora, eu recebo. Amém? Mas como é que a gente pode fazer para desenvolver essa fé? A gente tem que ouvir sobre isso. A gente tem que meditar sobre isso. A gente tem que estudar sobre isso. Eu sei de história de pessoas que estavam de cadeira de roda, pessoas que estavam acamadas, amigos que tinham problema de úlcera, amigos meus que tinham problemas de pâncreas, de fígado, problemas crônicos que não tinham solução e que eles começaram a meditar. Pelas tuas pisaduras eu sou sarado. Cristo já levou as minhas enfermidades. Só para você saber, tem uma matéria aqui chamada Cristo aquele que cura, que vai detalhar mais sobre isso, amém? Mas o que era que a pessoa estava fazendo? Estava se enchendo de fé na área que ele estava precisando. Então, se você tem uma área que você está concentrando suas orações nesse sentido, comece a se alimentar da palavra. Assim você vai fortalecer sua fé. E quando você for orar, você vai ser específico naquilo que você quer. Amém? Outra coisa que nós precisamos saber quando nós formos orar é que tem coisas que Deus já fez por nós. Amém? Nós vamos aprender, eu não vou ter como falar tudo aqui, mas existem tipos de oração. E entre esses tipos de oração, existem orações que nós somos o centro. Por exemplo, quando eu venho pedir algo a Deus, é uma oração de petição. Eu que sou o centro. Existe outro tipo de oração que eu sou o centro, é a oração de consagração, onde eu tenho que tomar uma decisão e eu não sei como fazer, como agir. Aí eu vou e pergunto a Deus como fazer. E digo assim, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque eu quero acertar. Isso é uma oração de consagração. Existe outro tipo de oração, onde nós também somos o centro, que é a oração de entrega. É aquela oração onde você está ansioso por causa de um problema, por causa de uma dificuldade que você não está conseguindo resolver sozinho, e você diz assim, Pai, eu entrego isso tudo aos teus pés. Amém? E cada uma dessas orações, amados, se aplica para um tempo específico na nossa vida, ou para um momento, ou para uma fase. Mas o que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que nem todo tipo de oração a gente vai dizer se for da tua vontade. Por quê? Porque tem coisas que Deus já revelou a vontade dele. A gente não precisa mais dizer se for.
Porque se indica dúvida. Indica porque a gente não sabe ainda. Por exemplo, se eu usar se na oração de consagração, Pai, se for da tua vontade que eu mude de cidade, Senhor, guia o meu coração. Você entende? Eu posso usar se porque eu não sei como vou fazer, se é para eu mudar ou não de cidade. Então eu posso usar o se. Mas eu não posso usar o se numa oração da fé, por exemplo. Porque numa oração da fé eu já sei o que Deus vai fazer por mim. Por exemplo, quando eu estou orando para Deus curar uma pessoa, para uma pessoa enferma, eu não vou orar, Senhor, se for da tua vontade curar, porque Deus já demonstrou na sua palavra que era vontade dele curar. Amém? Então eu não vou orar se for da tua vontade curar, eu vou orar dizendo, Pai, graças te dou, porque o Senhor está sempre pronto a curar. Pai, graças te dou, porque tu és o Deus que cura. E vou orar, amém? Em conformidade com isso. Então nós precisamos entender até que ponto eu só preciso exercitar minha fé, ou onde eu vou precisar saber qual é a vontade específica de Deus para mim. Então tem coisas que a Bíblia já revelou. Amém? Através da vida de Cristo que Deus já revelou. Tem outras coisas que não, que é específica para nós. Esse exemplo da cidade que a gente vai morar, não tem onde você vai morar aqui na Bíblia. Tem? A vida de Jesus tinha dizendo onde ele ia morar. Ele passou por 3 cidades e a Bíblia tinha dizendo cada uma delas que ele iria morar. Mas você pensou se a Bíblia tivesse que dizer onde todos nós ia morar? Ia ser muita coisa, mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que nos guia a toda a verdade está dentro de nós. E ele se chama Espírito Santo. Amém? Então por isso nós precisamos orar. Porque quando a gente ora, ele revela qual é o caminho que a gente deve seguir. E guarda isso no teu coração, amado. Se você tem temor do Senhor, você nunca vai errar. Se você aprende a ouvir a voz de Deus, você nunca vai errar. Amém? Aleluia. Deus é bom. Abre comigo em 1 João, capítulo 5. Então, o segundo ponto, o primeiro já foi conhecer bem a palavra de Deus e agir de acordo com ela. O segundo foi, e a Deus de acordo com o que nela está escrito. Então, o que eu disse para você, descubra na Escritura trechos que falam aquilo que você precisa. O que é que você está precisando hoje? Então, começa a meditar e procurar na Escritura textos que falam aquilo que você precisa. Por isso você entende a importância da gente conhecer a palavra para ter uma vida de oração eficaz. Amém? Aleluia. 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, verso 14. Aleluia. Diz assim. 1 João capítulo 5, verso 14 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Então, quando a gente pede segundo a vontade de Deus, a gente sabe que Deus ouve. E quando é que eu vou orar de acordo com a palavra? Quando eu orar de acordo com o que está escrito aqui. Amém? E para isso eu preciso saber o que está escrito. Aquele eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que nós confessamos. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É verdade. Só que se você fala sem saber nada disso, não vai fazer diferença na sua vida. Amém? Você precisa dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque eu sei o que ela diz ao meu respeito. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, porque eu sei que ela diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, porque eu fui abençoado com a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. O que é que você sabe? Você precisa saber o que a Bíblia fala ao seu respeito. Amém? Quando algo fala contra aquilo que você crê, amados, quando você tem conhecimento, você vai saber na hora. Olha, eu conheço Deus pela palavra, pelo que eu já li, pelo que eu vivi com Ele de relacionamento. Amém? Porque tem muitas pessoas que conhecem Deus de só ler, mas não tem relacionamento com Deus. Apenas como um estudioso, como alguém que estuda um livro de química. Mas a palavra de Deus é muito mais que um livro de química, porque tem poder para transformar a sua vida.
Só que tem pessoas que estudam como se fosse qualquer outro livro. E você vai perceber que essa pessoa não tem relacionamento com Deus. Você conhece pessoas que conhecem a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela sabe citar. Mas você percebe que são pessoas endurecidas, são pessoas que não acreditam em Deus. Você já conheceu pessoas assim? Sabe por quê, amados?